E o Nicolas Isaac mandou aqui: será que o Água Santa consegue se retrancar no Allianz? Pois é, Nicolas, e é isso que a gente já vai começar falando agora, porque o primeiro assunto é a final do Paulistão 2023. Palmeiras chega em mais uma final e, assim como aconteceu também ano passado, que muitos falaram, perdeu para o São Paulo, também tomou um baile de bola, perdeu para o Água Santa, mas Água Santa e São Paulo também é outros 500. E é uma derrota que, assim, se fosse o primeiro jogo entre Água Santa e Palmeiras ontem, a zoeira ia ser diferente. Mas é que já tem uma história esse jogo. É diferente como foi contra o São Paulo, diferente como foi, por exemplo, o Santos. O Corinthians, que, pra ser sincero, o Corinthians contra a Água Santa é... assim, nossa, parece que é treino. Toda vez que o Corinthians joga contra a Água Santa, o Corinthians sai muito bem. Mas o Palmeiras teve uma dificuldade. Anderson Cavalcante, 2-1 Água Santa, na frente o Netuno, e que pode conquistar o título inédito na primeira vez que passa, inclusive, da primeira fase do Paulistão. É o quarto estadual que o Água Santa disputa em toda a sua história. Tem grandes chances e eu acho que pode carimbar esse título aí, hein? Porque tem uma vantagem consideravelmente pequena, né? Pode tomar 1-0 e levar para os pênaltis, mas ainda é muita coisa. O Água Santa tem 2 resultados que o favorecem muito bem, que é o 1-0, se perder do Palmeiras, e o 0-0, que eu acho que o Água Santa vai brigar por esses 2 resultados até o final. E como o nosso amigo ali perguntou se o Água Santa ia conseguir se retrancar, eu acho que essa é a chave do sucesso do Água Santa. Porém, o Água Santa não pode cometer o mesmo erro do São Paulo ano passado, de com 40 segundos querer fazer cera, ficar querendo gastar o tempo, ficar muito atrás também, porque não dá pra só ficar atrás contra o Palmeiras em casa, porque uma hora ou outra você pode acabar tomando um gol. E se você toma um gol e só fica atrás, quando você tenta sair, talvez você já não consiga mais, você não tenha mais aquele poder de reação. Diante dessa torcida do Palmeiras é muito forte. Se eu não me engano, o Palmeiras tinha perdido 7 jogos em, se eu não me engano, 80 partidas, um dado assim. E o Água Santa conseguiu carimbar mais uma derrota pro Palmeiras, né, para inflamar esses números. O Palmeiras eu acho que não muda muita coisa, apesar de se perder esse título não vai mudar nada no ano do Palmeiras. O Abel não vai ser pressionado, não vai ter crise, não vai ter nada. E pro Água Santa vai ser a maior feito da história do clube, né? Esses jogadores vão ficar lembrados para sempre lá. Eles são um exemplo de diadema, né? Mas eu acho que vai ser um bom jogo, porque o Água Santa mostrou ontem que não vai ser tão fácil como todo mundo tava pensando. Que muitas pessoas pensaram, vai ser 3-0 na ida e 4-0 na volta. Palmeiras vai ganhar na ida. Palmeiras mostrou que esse pensamento entrou nos jogadores e eles foram tomados pela soberba, né? Em muitos momentos dava para ver que o Palmeiras estava com soberba, menosprezando até o Água Santa em muitos lances. Perdeu diversos gols, o Palmeiras teve chance de fazer 2-0 logo no comecinho, e os jogadores, por querer ser o herói, vou fazer um golaço aqui, não tocou pro companheiro livre e acabou desperdiçando chances. E o lance do primeiro gol do Água Santa foi 80% culpa do Zé Rafael, que tava sozinho no meio campo, tinham alguns companheiros dele abertos pelos lados, em vez dele tocar a bola, ele tentou dar uma caneta no cara, sendo que ele era o último homem, deu aquele contra-ataque que o Marcos Rocha salvou, e tomou um gol também de cabeça inexplicável, que todo mundo ficou parado, ninguém tava marcando ninguém ali. O Murilo tava marcando o Gustavo Gomes, tava marcando o Piquerez, e os jogadores do Água Santa ninguém tava marcando. Então foi um jogo tenebroso do Palmeiras, né? O Zé Rafael Veiga, Dudu não conseguiram jogar nada, não chamaram a responsabilidade, mas em casa é uma outra história, né? Mas se jogar igual jogou na ida, eu acho que o Água Santa tem grande chance de ser campeão. Pois é, o Água Santa que vai jogar pelo empate, né? 2 placares iguais levam para os pênaltis, mas em caso de empate, inclusive, a Água Santa é campeão paulista 2023. Sim, o Água Santa tem condições reais de ganhar o Paulistão. E é por isso que eu queria jogar até essa pergunta para o Wilson, porque para a gente também já fechar o assunto paulista, porque além do paulista tem outros 26 estaduais espalhados por aí que a gente vai passar e vai comentar. Mas o Wilson, ontem, apesar de a gente, logicamente, o Água Santa é o azarão dessa final, mas se a gente pegar os dados desse Paulistão, uma equipe que começou muito mal, isso é de conhecimento de todo mundo, que inclusive apanhou do Corinthians, né, nas primeiras rodadas, 3-0, se eu não me engano, na Neoquímica Arena, e que depois cresceu demais, passou com a quarta melhor campanha da primeira fase, atrás apenas do São Paulo, inclusive, que enfrentou nas quartas São Bernardo e Palmeiras,
e depois eliminou simplesmente o Tricolor, Red Bull, e ganha a primeira partida do Palmeiras e jogando bem. É isso que é o ponto. O Água Santa não foi retranqueiro. Ontem, quando teve a chance, o Água Santa saiu e com qualidade. Eu acho que isso pode trazer alguma dificuldade para o Palmeiras para esse segundo jogo, ou a tal da blitz de Abel Ferreira, sempre quando tem dificuldade no primeiro jogo, tem uma tal de blitz nos primeiros 15 minutos para tentar já conseguir uma vantagem que não tem agora contra o Água Santa. É uma pergunta interessante, né? Porque, primeiro, o Anderson até citou, né, que alguns falaram, eu falei, inclusive, que para mim seria 2 goleadas, não pelo Água Santa, mas pelo Palmeiras. Quando a gente fala de Palmeiras, acredito que todos, basicamente, veem o Palmeiras como melhor nacional, estadual, melhor nacional e muitos até do continente. Então o Palmeiras é um time muito forte, isso é fato, né? E você pega um time que não tem divisão, a gente até fala da questão da várzea, porque de fato, década passada, no retrasado no caso, né? O Água Santa não era time que tinha nenhuma expressão nem no cenário da Bezinha, né? Dos campeonatos menores aqui do estado, não tinha, e se tornou um time que conseguiu ganhar através de uma expectativa pequena, porque no começo eu colocava Portuguesa, um pouco do São Bento, o Água Santa, como times que eram postulantes ao rebaixamento. De fato, São Bento e Portuguesa, eles estiveram ali o tempo todo, teve a Ferroviária que foi uma surpresa, mas o Água Santa, para mim, foram as 2 surpresas positivas, o Água Santa e o São Bernardo. Ambos enfrentaram o Palmeiras, ambos deram dificuldades ao Verdão. O São Bernardo, ele conseguiu fazer um grande jogo, até o Palmeiras fazer o gol e acabou se classificando, né? Teve até o lance do pênalti. E o jogo de ontem foi um jogo que, para mim, eu até, respondendo até a própria pergunta do Nicolas, não tem muita essa questão de recuar, porque o Água Santa não é um time que recua, ele não recua, ele joga em contra-ataque, ele é reativo. É diferente a gente achar um time fechado, que só se defende, que não tem expressão quase nenhuma no ataque. Eu tava pegando aqui os números, aqui é do Google, tem divergência, né, como se pega no SofaScore e outros dados. O Palmeiras deu 17 chutes ao gol, o Água Santa deu 15 chutes. Perdão, ao gol não, chutes em geral. Ao gol, Palmeiras 8, Água Santa 4. Não é uma disparidade. É um jogo até em finalizações equilibrado. E se você for ver, no começo o Anderson falou muito bem, o Palmeiras podia ter feito 2 gols, eu acredito realmente que poderia ter acontecido. Depois o Água Santa faz o gol, e no segundo tempo, depois que o Palmeiras faz o gol do Hendrick, o Água Santa ele teve chances ali de ter feito o segundo. E no momento mais morto do jogo ele fez o segundo, quando eu nem esperava. Eu esperava mais que sairia naquele lance que teve a bola na trave, a defesa do Everton, do que naquele momento. Ou seja, é um time que compete, não é que tá por sorte. Então, no jogo contra o Allianz, eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão pela força do Palmeiras. Mas se fosse, por exemplo, Água Santa e Corinthians, Água Santa e São Paulo, Água Santa e Red Bull Bragantino, que são os times de mais expressão nacional aqui em São Paulo, eu acho que o Água Santa ele já estaria com uma mão, pelo menos, no título. Só não tá porque é o Palmeiras. A única coisa que impede de eu falar que o Água Santa, para mim, é o favorito de ganhar o título é o Palmeiras, que é o melhor time, para mim, da América. Então, assim, que história, de verdade, que história que a gente viveu. Repito, para mim, eu acho que o Água Santa vai perder, o Palmeiras vai ser campeão, ainda acredito nisso, mas só de ter acontecido o que aconteceu ontem, dessa tarde histórica em Barueri, do Água Santa conseguir vencer um time que perdeu um jogo em 7 meses. Não estamos falando de um time que perde com frequência. Ah, mas jogou mal contra o Ituano, jogou mal contra o São Bernardo. Não importa, o Palmeiras perdeu um jogo. Jogou mal e venceu. Jogou mal e se classificou. Jogou mal e foi campeão. Então isso aí não é argumento. O Água Santa conseguiu fazer história. Se perder o título, como eu acho que vai perder, ficará na história como uma das histórias mais marcantes do futebol paulista. Inclusive, se aliando à história de Inter de Limeira, na década de 80, se aliando à história do São Caetano, que é outra coisa, mas enfim, acho que um time que saiu da várzea, chegou onde chegou, o Água Santa conseguiu bater uma das maiores histórias do futebol paulista. Não tenho dúvidas, Wilson, e já tá fazendo história, já faz alguns jogos, né, e sob o comando de um técnico que cresceu muito e que já entra no radar de grandes clubes, que é o Thiago Carpini, que renovou lá o contrato com a Água Santa, né, desde as quartas de final, inclusive antes do jogo São Paulo já tinha renovado até o fim do ano que vem. E assim, mas nada impede de que qualquer time aí, Série A, Série B, chegue lá no Carpini e fale, ó, proposta aqui na mesa para você assumir agora, esse ano, e aí? Vai dar para trás? Não vai? Porque os planos é de ele se especializar ainda mais para
comandar o Água Santa ainda ano que vem. Eu acredito, não sei, mas eu acredito que o Água Santa disputará a Copa Paulista esse ano. E para mim tem que disputar, porque não vai ter mais nada para fazer. E porque os times da Série A do Paulistão, apesar de a Copa Paulista ficar esquecida para os times da Série A, eles têm direito a participar, né? Tem um limite de vagas que o Série A é a Série A2, a 1, a 2 e a 3 tem direito de participar. E seria uma competição legal para o Água Santa também disputar, mas já faz história. E Perfect.